Olá a todos, pessoal, mais uma vez, Adam Teles de Moraes, advogado, voltando aí para a produção do nosso conteúdo, por meio dos nossos canais institucionais, como pensemos a respeito, YouTube, Instagram, demais redes sociais. Vamos lá. Conteúdo hoje voltado aí para a advocacia e assessoria, principalmente até assessoria voltada aí para as empresas de pequeno, médio porte, tá? Que ainda dependem muito da dinamização das atividades dela em meio ao mercado local e regional e, consequentemente, dependem muito da contratação e da circulação do seu corpo de trabalho como um todo. E assim, pessoal, não podemos deixar de considerar o fato que estamos em meio à pandemia, certo? Na oportunidade, considerando esse fato, observamos também o seguinte: a pandemia trouxe realmente aí essa dinâmica desse novo normal, tá? Que se dá sobre uma ótica política, sem sombra de dúvidas, todos sabemos disso, né? Há quem diga até que isso sucedeu um golpe mundial aí do ano passado, mas enfim, né, pessoal? Nosso canal aqui ele não tem viés especulativo, ele tem viés de ser pragmático, tá? E o pragmatismo aplicável à espécie é o seguinte: independente de golpe mundial, independente de que não, realmente essa pandemia mata muita gente, a questão existe uma pandemia, sim, uma nova cepa, se ela é quimérica, se ela veio de comer morcego, não sei, independente da nacionalidade dela. A questão é o seguinte: nós estamos diante aí de uma série de restrições de ordem social e, consequentemente, de ordem econômica, de ordem administrativa e até mesmo de ordens jurídicas também, tá? Tudo isso em prol de um combate a um mal em comum, em nível global, uma experiência, a princípio, sem precedente na história que se vive, na contemporaneidade, e sem prejuízo de toda a politização envolvida, superando toda essa polarização, né, como alguns dizem, mas o aspecto pragmático nós estamos diante de uma série de medidas restritivas em função desse mal. Sim, eles já são notoriamente reconhecidos, para o bem ou para o mal, de forma politizada ou não, como válidos, tá? Até porque já há entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fazendo interpretação conforme a Constituição a título de filtragem constitucional, no plano normativo de validade, à luz da legislação extraordinária que implementou a vigência dessas medidas restritivas, dessas medidas de fomento, dessas medidas de combate de auxílios emergenciais, etc. E uma coisa que decorre disso, até mesmo para efeitos de eficácia horizontal, né, do direito constitucional, na constitucionalização do direito, no que diga respeito a esse entendimento trazido pelo guardião da Constituição, que é o STF, quem concorde, quem venha a concordar, ou quem também não venha a concordar, as regras do jogo são: sim, essas medidas são válidas, e sim, elas podem ser implementadas, devem ser implementadas pela iniciativa pública, e a princípio cogita a possibilidade delas serem implementadas até mesmo pela iniciativa privada, óbvio, sem violação de atribuições, né, de competências para tanto. Só que nisso nós nos deparamos com mais um caso que muito provavelmente vai ser encarado pela jurisprudência. Digo isso pelo seguinte fato aqui do que nós temos já em evidência. Há agora anúncios de empregos, como já foram notificados aqui nesse exemplo que eu estou discriminando para vocês, que a contratação depende de imunização e que na oportunidade ele discrimina até qual medicamento você deve estar imunizado na sua carteira de vacinação, no seu comprovante de vacinação, no chip que você vai pôr na mão para, enfim, no meio pelo qual você vai utilizar como prova para os demais fins legais, inclusive a título de fé pública, porque isso já há entendimento de que apenas a iniciativa pública pode ministrar a respeito. Apenas eles podem ministrar essa questão e há ofertas de emprego que estão exigindo como condição para tanto essa imunização. Então, o que acontece? Tem gente que não concorda com vacina. Aí você fala, é terraplanista. Gente, mais uma vez, eu acho que falta isso nesses atuais meios de comunicação livre e descentralizada que vivemos nessa era de formação, nessa dinâmica de bolhas sociais que vivemos. O cara vai acreditar no que quiser, ele é o intérprete das suas próprias vontades, e ele vai entender aquilo por mais absurdo que do ponto de vista de uns seja, ou que do ponto de vista de outros faça todo sentido, tá?
Isso é a liberalidade do indivíduo, que é inexorável para o caso, tá bom? Então, se o cara é terraplanista, negacionista, é contra a picadinha, ou então não, ele é um cientificista, ou então sim, né, na tecnologia acreditamos, não importa, cada um vai decidir ao bel prazer o que é mais adequado ao caso. Mas a questão isso pode ser exigido de quem assim tem interesse como condição de ofertar um emprego? Lembremos, obviamente, que o regime jurídico aplicável às relações empregatícias, laborais, elas não são especificamente aplicáveis nas regras subsidiárias do Código Civil, onde vinga a princípio a autonomia das partes, tá? Pactação de servanda, o pacto entre as partes é lei, a título de proposta, mas aceitação como contrato válido, sem prejuízo de que esse viés patrimonialista, ele é atualmente, sem sombra de dúvidas, à luz da própria Constituição e à luz do que é doutrina, jurisprudência, as principais cortes, o próprio STF já entende quanto a essa eficácia horizontal já comentada do direito constitucional, superando a suma divisio e aplicando todas as limitações a título de ordem pública e principalmente as limitações trazidas pelas cláusulas gerais de tutela, como da boa-fé objetiva, da continuidade do pacto contratual, da função social do contrato e também da função social do próprio empreendimento. Função social é essa com as diretrizes normativas definidas nos direitos fundamentais, lá no artigo 5º, inciso 22 e por aí adiante. Tem sem prejuízo dos axiomas, né, dos vetores éticos, axiomáticos, trazidos pela Constituição, cuja filtragem constitucional fica ao encargo da nossa jurisprudência, o STF, que é o guardião da Constituição. Ativismo judicial à parte ou não, é esse o entendimento que vem sendo cabível ao caso. Tá? O que acontece? A baila de toda essa digressão, resta saber se isso é discriminatório ou se isso não é discriminatório. Artigo que temos por participação também, de acordo com nossos estudos, a gente pode informar o seguinte. O que a lei diz? Quando a gente fala lei, é à luz da legislação, é à luz da ordem jurídica vigente, tá? As regras do jogo que vigem aqui na nossa realidade social brasileira, seja ela nacional, regional, local, tá bom? Temos que sempre começar à luz da própria Constituição, fala que é vedado toda e qualquer forma de discriminação. E isso também é regulamentado em sede também da legislação infraconstitucional, à luz do que se vê direto ou indiretamente a CLT, sem prejuízo do respaldo de cláusula penal constitucional e também da própria legislação penal, seja pelo próprio Código Penal, seja pelas legislações penais extravagantes, a ensejar, dentre hipóteses de discriminação, até mesmo práticas de racismo, que seriam consideradas não só ilícitas, abusivas, mas até mesmo criminosas. Ok? Então, sob essa ótica geral, sim, sem sombra de dúvida, parece público e notório saber que tratos discriminatórios são vedados, são abusivos, são ilícitos, ensejam até responsabilidade, não só no âmbito civil, administrativo, mas até mesmo no âmbito penal. Só que exigir vacinação é discriminatório? É um ponto de vista divergente, que a legislação não define especificamente. A doutrina não teve tempo ainda de encarar. A doutrina, ela se manifesta de forma dogmática. Ela se manifesta à luz do desdobramento dos fatos até a convicção de autoridade de entendimentos que sejam predominantes e dos entendimentos que sejam divergentes. Isso demanda tempo. Como é algo que aconteceu um pouco mais de um ano, isso ainda não é sedimentado na comunidade jurídica, um entendimento categorizado a respeito. Mas nós já temos esse entendimento categorizado à luz da jurisprudência do STF, que implica, sim, na possibilidade que pode ser desdobrado, à luz da orientação de época já firmada nessa pontuação específica, de que sim, nesse embate de valores quanto aos seus núcleos duros, entre direito à vida, no que diga respeito ao desdobramento do direito da saúde, preponderar diante dessa ameaça em comum a título pandêmico, diante até mesmo de outros direitos, de outras liberdades públicas fundamentais, a começar pelo próprio direito de liberdade, no que diga respeito à livre iniciativa e no que diga respeito à pactação de servanda, iniciativa das partes. E, sim, a orientação geral de época atual que nós temos da atual corte do STF giza nesse sentido, já orientada nos despontamentos gerais que são trazidas pela Escola Paulista de Direito, que é um grande exponencial de influência pelo doutrinador Flávio Tartucci, dentre tantos outros, tá? Aqui no Rio de Janeiro também, professor Gustavo Tepedino,
Bahia também, professor Nelson Rosenwald, Cristiano, eu esqueci o nome do professor, Cristiano Nelson Rosenwald, professor Cristiano, e tantos outros exponenciais da comunidade jurídica no âmbito doutrinário já despontam nessa primazia do direito à vida diante do direito de liberdade. Contrário à ideia de preferred position, de liberty speech, ou então da posição da liberdade, da autodeterminação do indivíduo como exclusivamente a posição preferencial para dinamizar toda e qualquer divergência ideológica que se tenha com repercussão jurídica a título de ponderação de interesses. Isso é característico do direito anglo-saxônico da experiência norte-americana, não é condizente ainda com a atual corte norte-americana a título de direito comparado, isso aí é discussão mais no segmento teórico, mas sim, o atual entendimento da corte do STF dita no sentido de dar primazia, o Lebenswelt, a visão de mundo, o estado de espírito, Zeitgeist, que eles possuem a respeito de priorizar sempre a vida. Tá? E priorizando a vida, partindo também da possibilidade da iniciativa privada para esses fins, sendo mais um dos recursos empregáveis para poder evitar a propagação dessa violação, e também considerando, esse ponto aqui é muito importante ser observado, o que é considerado categoricamente como discriminatório é tudo que se paute em critérios baseados na cor, idade, opção sexual, estado civil, quanto à religião do indivíduo, a violação de sua intimidade e vida privada, que normalmente acontece em entrevistas de emprego, saber do histórico da pessoa, etc. Sobre a admissão do trabalhador portador de deficiência, isso é caracterizado até também como aquilo que eles denominam, né, de assédio moral estrutural, né? E na oportunidade também, quanto à impossibilidade diante de critérios baseados exclusivamente em trabalho manual, técnico, intelectual, exceto se for da própria natureza do caso, se exigir a necessidade dos mesmos serem ou não sindicalizados, sendo que a Constituição é clara ao informar que a pessoa não é obrigada a se associar a nada, e por fim, quanto ao critério da raça e os seus desdobramentos conceituais legais e do atual entendimento da jurisprudência do STF, como a questão da raça social. Tá? Esses são os critérios categóricos que sim seriam discriminatórios, seriam abusivos e seriam até criminosos de serem exigidos. Mas não do poder de polícia, que no caso não seria poder de polícia, porque vingaria da parte da iniciativa privada, mas sim estaria alinhado às medidas, às políticas necessárias para evitar a propagação desse mal em comum, que é pandêmico, tá? Que não deixaria de ser o desdobramento do sentido de resguardo dos valores constitucionais em respaldo, em última instância, da primazia do direito à vida através do direito de saúde, diante da necessidade, da exigência desse critério de imunização. Agora veja, uma coisa é você exigir e ser considerado isso válido com base em todos esses respaldos que não são literais à luz da legislação vigente, tá? O legislativo não se preocupou nesse ponto específico, não é tendência que ele o faça como técnica legislativa vigente, pós-constitucional não, pós-positivista, porque a tendência da técnica legislativa vigente é que ele se baseie em definir cláusulas gerais como diretrizes, metas normativas, sendo que na eventual em pretensões resistidas em lides na aplicação disso meio ao corpo social, caiba ao judiciário, como guarda da Constituição, a começar pelo próprio juiz a título de controle difuso, em última instância como controle abstrato, por parte da Suprema Corte, no caso da STF, como Corte Constitucional para tanto, definir qual o entendimento mais adequado à luz da interpretação conforme a Constituição através da sua técnica de filtragem constitucional. Para o bem ou para o mal, se isso é adequado, se a técnica normativa estruturante ou de moldura constitucional são melhores, isso é uma divergência de índole doutrinária. Aqui nós somos pragmáticos e não especulativos, ok? E é essa a regra do jogo vigente, ativismo judicial à parte ou não, mas é isso que vinga, é isso que está acontecendo. E por fim, para finalizarmos, sim, a princípio, não há definição legal específica nesse ponto, e sim, doutrinariamente e à luz da tendência da atual jurisprudência, tá, nós temos um entendimento geral de época que desponta pela possibilidade da exigência desse critério. Agora, o que resta saber, conforme havia comentado inicialmente, é se esse critério a ser exigido, se seria possível exigi-lo a depender, inclusive, do tipo de remédio que você estaria imunizado diante desse mal maior.
Porque entenda, diante de toda essa digressão, já chegamos à conclusão de que, em que pese não haver disposição legal específica nesse ponto, nem jurisprudencial, inclusive, e a doutrina ainda não temos se posicionado a respeito, mas ser possível, até mesmo provável, a validade dessa exigência, não incidindo nas hipóteses da mesma serem discriminatórias. Isso ok. Mas veja, exigir a imunização contra esse mal maior é válido, de acordo com essa nossa digressão, à luz do que tende a jurisprudência nesse ponto. Mas será que exigir a imunização e o respectivo remédio aí já não seria discriminatório? Sem sombra de dúvidas, mais divergente ainda, mais específico e sem previsão para tanto, sem previsão objetiva para respaldar esse tipo de dúvida. O entendimento do hermeneuta é o que pode, a título autopoético ou então mesmo a título finalístico, como recurso hermenêutico clássico último subsidiário, aplicável ao caso. E aí, do meu ponto de vista, eu entenderia sim como discriminatório, porque se tratar de um remédio que já tem autorização dos órgãos regulatórios a respeito, como a Anvisa, ou então como a própria jurisprudência do STF permite haver a aprovação dessa autorização, nem necessariamente pela ANS. Eu falei Anvisa, mas enfim, ANS. Mas nem necessariamente da ANS, mas até mesmo dos principais órgãos governamentais e não governamentais do mundo, da comunidade jurídica, da comunidade internacional. E se as mesmas reconhecem a validade, por exemplo, da Coronavac, da Pfizer ou da Sputnik, se você só exigir da Pfizer, o indivíduo que, em função da categoria da política social aplicada ao caso, pela idade, pela morbidade pré-existente que tivesse, perdesse a oportunidade dessa oferta de emprego porque ele inevitavelmente foi obrigado a tomar a Coronavac e não a Pfizer. Seria uma hipótese de facto príncipe, um caso fortuito interno. Então, na verdade, nem interno, né? Seria externo. Não, seria interno. Externo seria fenômeno da natureza. E não ficaria o encargo dele ter controle a respeito desse tipo de situação. Então, sim, sem sombra de dúvida, seria discriminatório. Eu, particularmente, sou até contrário ao atual entendimento da jurisprudência e acho que tudo isso seria discriminatório. Eu, particularmente, eu tenho, como visão de mundo, como intérprete, a primazia de levar em consideração a liberdade do indivíduo, antes mesmo até da como sua autodeterminação, antes mesmo até do seu próprio direito à saúde ou até à vida. Mas esse é posicionamento meu isolado, que não condizente com as regras do jogo às quais nós fizemos as digressões aqui. Tá? Então, concluindo, esse critério, sim, é uma tendência, provavelmente ele será válido. A jurisprudência, se for chegar a esse ponto, provavelmente vai convalidá-lo, porque é a atual orientação geral, é a atual orientação geral de época, da época que vivemos a respeito da atual corte. Tá? Agora, exigir a imunização deve ser válido, mas exigir qual medicamento você vai estar imunizado, eu acho que aí nesse ponto eles vão chegar ao ponto de considerar como discriminatório, sim. Pelo menos é o que eu entendo, sem prejuízo do fato de que esse assunto ainda certamente será divergente e certamente ainda será muito objeto até de questões de prova, questões de debate, há muito ser levado em consideração em meio à comunidade jurídica como um todo. Então é isso, pessoal. Levemos em consideração aí mais esse assunto, não deixa de ser relevante para essa atual realidade que nós temos. Vamos nos falando. adanteresdemorais.com.br, nossas redes sociais, lá tudo disponibilizado no nosso site oficial. Vamos nos falando, qualquer dúvidas e maiores esclarecimentos é só retornarem através desse nosso site, que vai estar sempre na descrição dos vídeos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.